Via Expressa 9. Riqueza demanda responsabilidade. A responsabilidade é o preço da grandeza. Winston Churchill. Quem viaja de carona não dirige. Uma das âncoras que o prendem à calçada é confiar seu planejamento financeiro a terceiros, acreditar que exista um chofer que leva a riqueza e que outra pessoa pode dirigir essa viagem por você. Essa forma de pensar torna você vulnerável e propenso a ser uma vítima. Imagine se você viajasse pelo país pedindo carona. Existiria uma chance considerável de você nunca chegar ao seu destino. Você poderia entrar no carro de um psicopata que decidisse levar você a um desvio que não estava nos seus planos. Você poderia encontrar um assassino que cortaria sua garganta e jogaria seu corpo em uma vala qualquer. Viajar de carona é ineficiente e perigoso. Ainda assim, o manifesto dos viajantes da calçada é baseado em ir de carona. Eles confiam nos outros, e quando as coisas não acontecem como queriam, culpam os outros. Depois da fé na sorte e nos acontecimentos, culpar os outros é a terceira âncora que os prende à calçada. Lá no final dos anos 80, quando eu era um adolescente, minha mãe encontrava alguns amigos em um restaurante local. Dentro daquele círculo de amizade, algumas pessoas colocaram suas economias em um inofensivo investimento coletivo chamado de o Fundo de Investimento. Essas pessoas, dentre elas, alguns respeitados empresários, deliravam sobre este investimento, afirmando ter retornos mensais impressionantes. Esses amigos tentaram convencer minha mãe, uma mãe solteira com dificuldades financeiras, a investir. Mas ela não era nada boba. Ela fez perguntas e não gostou muito das respostas. Ela sentia que algo não estava certo. A lógica despertava sua desconfiança. Por fim, ela recusou entrar para o investimento e isso permaneceu fora de sua realidade. Anos mais tarde, o fundo de investimento apareceu nas manchetes. Uma empresa de investimentos tinha roubado milhões de dólares de investidores. Foi descoberto que esta empresa era na verdade um esquema Ponzi asterisco, e alguns dos investidores prejudicados cometeram suicídio, incluindo o autor do crime. Esta empresa era nada menos do que o resultado daquele ótimo investimento que minha mãe recusou, anos antes, o fundo de investimento. A lei das vítimas. A lei das vítimas afirma que você não pode ser uma vítima se você não ceder poder a alguém capaz de fazer de você uma vítima. Quando você entrega poder na mão dos outros, você basicamente se torna um viajante de carona sem cinto de segurança. Você senta no banco do passageiro no carro de um estranho, que poderia assassinar seu plano financeiro. E quando isso acontece, você fica propenso a se juntar ao grupo das vítimas. A estrada para se tornar uma vítima é através da negação da responsabilidade. As pessoas que não assumem responsabilidade se tornam vítimas. Algumas já nascem vítimas, e em vez de tentar melhorar e sair dessa condição, elas a aceitam e desistem. Para elas, todo mundo tem a solução para seus problemas, menos elas mesmas. E seus problemas? Não são culpa delas. Elas culpam outras pessoas. Em vez de olhar para si mesmas, essas pessoas olham ao redor e projetam sua responsabilidade em alguma outra entidade. As vítimas são viajantes da calçada que se recusam a sentar no banco do motorista de suas próprias vidas e vivem sob uma nuvem escura que é reflexo de uma mentalidade de sou eu contra todos. Eles me demitiram. Eles mudaram os termos. Eles me enganaram. Eles não me falaram. Eles aumentaram meu aluguel. Eles aumentaram minha taxa de juros. Todos esses deles são impostos pelos viajantes da calçada, e não por fatores externos. Se o locatário aumentou seu aluguel, é culpa dele que você escolheu morar lá e não leu o contrato de aluguel? Se a empresa te demitiu, é culpa deles que você escolheu trabalhar lá? Era culpa minha eu ser um homem de 25 anos sem grana, preso em uma nevasca dentro de uma limusine no acostamento da rodovia? Sim. Houve um recente comício sindical contra o Walmart dos Estados Unidos, levantado por funcionários insatisfeitos com seus salários baixos.
Um funcionário de 33 anos chamado Eugene reclamou sobre seu chefe argumentando que ele passou 3 anos descarregando caminhões por 11,15 dólares por hora, que era valor abaixo do piso do mercado, de 12,95 dólares por hora. Seu fator agravante? Ele não podia pagar por um carro ou um plano de saúde corporativo. Nossa, que terrível! Alguém foi preso? Sério, alguém deveria prender o homem que apontou uma arma para a cabeça de Eugene forçando-o a trabalhar no Walmart por um preço abaixo do piso salarial. Alguém deu um tapa na cara dele. Ninguém o forçou a trabalhar no Walmart, ele trabalhava lá porque ele escolheu trabalhar lá. Ei, Eugene, se você está cansado de ganhar 11 dólares por hora, aumente seu valor dentro da sociedade. Frequente uma biblioteca. O Walmart não poderá pagar salários baixos se eles não tiverem infinitas vítimas como você. Perceba que, quando um consultor financeiro promete a você 14% de retorno garantido em um investimento e você descobre mais tarde que ele te deu um golpe, a culpa é sua. Você não analisou bem. Você não investigou. Você ignorou o alarme da lógica disparando em seu cérebro. Você é uma vítima de sua própria negligência. A política de pegar carona. Os viajantes da calçada que levam a vida pedindo carona são a maioria dos cidadãos, em todos os países. Essas pessoas buscam a vida fácil, porém querem que outra pessoa pague por ela. Elas pedem carona a vida inteira. Elas acreditam que o governo, ou alguma outra entidade, deveria fazer mais por elas. Essas pessoas são vítimas do sistema. Elas são vítimas da vida porque a vida as tratou de maneira mais dura. Votam em qualquer político que prometer um mundo sem custos, saúde gratuita, educação gratuita, combustível gratuito, hipotecas quitadas. Uau! Também quero votar! A frase de John F. Kennedy: não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país, foi distorcida para o que o meu país pode fazer por mim. Mesmo que eu não possa comentar com muita profundidade sobre a deterioração social fora dos Estados Unidos, sei que nos últimos 20 anos viajar pela calçada se tornou um estilo de vida para os americanos. Foi-se o tempo em que os americanos proclamaram lealmente: dê-me liberdade ou dê-me a morte. Hoje em dia nós apenas dizemos: dê-me. Enquanto eu escrevo, a economia está fora de controle. O mercado imobiliário está quebrado, os empréstimos acabaram, e milhões de pessoas perderam suas economias. Como chegamos a esse ponto? Não é complicado entender, nós confiamos nos outros para que tomassem decisões financeiras por nós. Nós ignoramos as letras miúdas. Nós não lemos o contrato. Nós não lemos a legislação. Fizemos do governo uma apólice de seguro. Como uma sociedade, a história está condenada a se repetir se nós continuarmos a repetir nosso mesmo comportamento. Eu tenho uma participação menor na recessão. Claro, minha casa perdeu um pouco seu valor de mercado, mas está tudo bem, porque eu não a uso como uma ferramenta da riqueza. Mesmo assim, os gurus financeiros dizem: sua casa é o seu maior investimento. Bobagem! Quando os mercados quebraram, eu não perdi muito dinheiro porque os mercados não eram o meu veículo de aceleração da riqueza. A via expressa está ligada ao controle, e se você vive como um viajante da calçada que pede carona, você não tem controle. Em um fórum público em agosto de 2005, eu previ a falência do mercado imobiliário e destaquei minha teoria com 7 razões que justificavam a minha afirmação. Mais tarde confirmou-se que eu estava correto, e aquela verdade se cristalizou porque eu escolhi tomar as minhas decisões financeiras por mim mesmo. Eu não confiei nos especialistas financeiros da TV que diziam que o mercado imobiliário estava seguro. Eu não confiei na mídia de massa. Eu não confiei nos outros. Eu confiei em mim mesmo. Eu estava dirigindo, não pegando carona. E a beleza de dirigir exige algo que escapa à maioria das pessoas: responsabilidade. A riqueza exige que você seja responsável e assuma as consequências. A responsabilidade vem antes de assumir as consequências de seus atos, mas uma coisa não evidencia a outra.
Quando você admite responsabilidade por realizar um saque a descoberto em sua conta, mas mesmo assim pratica o ato novamente na semana seguinte, você não está assumindo as consequências disso. Quando você admite ser responsável por ter um filho fora do casamento, mas mesmo assim continua tendo o mesmo tipo de comportamento, você não está assumindo as consequências. Quando você admite a responsabilidade por ter tido sua bolsa roubada, mas continua a ostentar sua bolsa para todos verem, você não está assumindo as consequências. Assumir as consequências é se considerar culpado por elas e mudar seu comportamento se for necessário para prever tais consequências. Você pode ser responsável e mesmo assim não assumir as consequências. Um usuário do Fastlane Forum realizou um ótimo trabalho ao distinguir ser responsável de assumir as consequências. O que me mata é quando as pessoas fazem a mesma péssima e porca escolha várias vezes, mas afirmam ser responsáveis. É fácil ser responsável quando isso significa apenas uma forma de se livrar da culpa. Já vi muitos pais solteiros alegarem ser responsáveis por terem vivido esta época de festas e bagunça, mas o máximo que fazem é enviar um cheque pelo correio. Eu já vi pessoas abandonarem suas casas, afirmando ser responsáveis por suas ações, apenas para depois comprarem outra casa pela qual não podem pagar. Eu já vi pessoas assumindo serem responsáveis por ter bebido e dirigido, e mais tarde fazendo tudo de novo. Eu estou cansado das pessoas serem responsáveis. Eu quero que as pessoas assumam as consequências. Elas precisam pensar antes de agir, analisar suas escolhas antes de tomá-las. Eu não ligo que as pessoas cometam erros, mas assuma que você errou e aprenda com isso. É isso que é realmente importante sobre responsabilidade e assumir as consequências. Recentemente uma amiga teve sua carteira de identidade roubada. Enquanto jantávamos em um restaurante, ela reclamava furtivamente sobre o pesadelo que ela havia vivido. Determinado a encontrar a causa do problema dela, eu interrompi seu momento de desabafo e perguntei algumas coisas. Eu queria constatar se ela era uma vítima ou se não estava assumindo as consequências de seus atos. Eu perguntei como sua carteira de identidade foi roubada. Minha bolsa foi roubada no México. Como isso aconteceu? Eu indaguei. Eu estava em um restaurante e alguém a pegou. Ah, sua bolsa estava sozinha, aberta e dando sopa em cima da mesa. Como está agora? Ela olhou para sua bolsa e entendeu o que eu estava querendo dizer. Enquanto jantávamos, sua bolsa permanecia em cima da mesa, facilmente vista por todos. Qualquer ladrão poderia agarrá-la e sair correndo. Ela olhou para mim, zombou, e depois pegou sua bolsa e a manteve mais protegida, em seu colo. Uma vítima? Ou não assumindo as consequências de seus atos? Seu problema foi causado por uma escolha errada, a escolha de não manter a bolsa segura. E mesmo depois dessa lição custosa, ela ainda não havia entendido o poder de assumir as consequências. Se ela tivesse assumido as consequências de seu erro, sua bolsa não estaria exposta na mesa como uma fácil oportunidade para ladrões, mas sim segura em seu colo. Imunize-se contra a vitimização. Deixe de ser uma vítima admitindo suas responsabilidades e assumindo as consequências pelos seus atos. Em 2006, eu comprei minha casa dos sonhos em Phoenix, no Arizona, em uma belíssima colina. A casa tinha uma das mais belas vistas de Phoenix, mas precisava de algumas reformas. Um novo amigo me recomendou um empreiteiro e eu o contratei, sem investigar, sem tomar cuidados, sem conferir as referências, sem verificar suas licenças, nada. O resultado, o que deveria demorar 8 meses para ser feito se transformou em um calvário de 3 anos, um pesadelo que causou as piores decisões da minha vida. O empreiteiro era grosseiramente incompetente e um idiota. Mesmo assim, eu era o culpado. Eu aceitei tanto a responsabilidade quanto assumi as consequências porque fui eu quem contratou o empreiteiro. Citarei uma frase de Guerra nas Estrelas um pouquinho modificada. Quem é o idiota? O próprio idiota ou o idiota que contrata o idiota? Mas eu não era uma vítima porque eu era o primeiro responsável. Era minha culpa. Eu permiti que isso acontecesse. Depois,
eu passei a assumir as consequências do meu erro e a lidar com elas. Agora, quando eu contrato empregados para minha casa, eu os investigo. É claro que eu poderia ter me feito de vítima e de coitadinho ao som de um violino, como todo mundo faz. Para minha amiga que teve sua bolsa roubada, a forma de pensar da Via Expressa é de admitir responsabilidade e em seguida assumir as consequências. Responsabilidade: foi minha culpa minha bolsa ter sido roubada. Assumir as consequências: no futuro, eu tomarei precauções para garantir que isso não aconteça novamente. Imunizar-se para não se tornar uma vítima acontece quando você admite responsabilidade e assume as consequências por suas ações, mudando sua atitude. Compreenda seus erros, falhas e triunfos. Reflita sobre suas ações. Você está em uma determinada situação porque você o levou até lá? Você errou no processo? Você foi preguiçoso? A maioria das situações ruins é consequência de escolhas mal feitas. Reflita sobre elas e você estará no controle de sua vida. Ninguém pode desviar você do curso, porque você é quem está no banco do motorista. E quando você toma suas decisões com mais cuidado, algo milagroso acontece. O fracasso não se torna o brasão da vitimização, ele se torna a sabedoria. Negue admitir responsabilidade e assumir as consequências e as chaves de sua vida serão entregues a outra pessoa. Em outras palavras, sente-se no banco do motorista para guiar sua vida. Você merece. Você merece. Você merece. Outro dia eu ouvi uma sucessão de comerciais de rádio que eram profundamente perturbadores. Você não precisa ser um físico nuclear para saber qual é o alvo deles. Vítimas da calçada. O primeiro comercial era de uma empresa de empréstimos para hipotecas. O apelo comercial era mais ou menos assim: modifique seu empréstimo e tenha os pagamentos menores que você merece. O próximo comercial era de um advogado. Sofreu um acidente? Receba o dinheiro que você merece. E o último comercial era de uma empresa de negociação de crédito. Deixe a gente negociar suas dívidas até elas desaparecerem para que você possa viver a vida que merece. Percebe a expressão comum entre elas? Você merece. Sério, o que essas pessoas realmente merecem? Seu crédito é péssimo, você não paga suas dívidas em dia, e você merece uma vida melhor? Uma velhinha bate na traseira do seu carro e de repente você merece um grande prêmio em dinheiro vindo de uma rica empresa de seguros? Você compra uma casa pela qual não pode pagar e agora você merece uma parcela mais baixa? Como que o merecimento de repente vem tão facilmente sem nenhum esforço, como um acontecimento que cai do céu? Estão nos fazendo uma lavagem cerebral metódica, para que acreditemos que nós merecemos tudo sem obedecer ao processo ou assumir as consequências. Você merece o que as suas ações conquistaram ou deixaram de conquistar. Admitir responsabilidade é uma coisa, assumir as consequências é outra. Quando você pondera sobre suas escolhas e assume as consequências de suas ações, você altera seu comportamento futuro e senta no banco do motorista para dirigir a sua vida. Resumo do capítulo: Distinções da Via Expressa. Item: as pessoas que pedem carona atribuem o controle sobre seus planos financeiros aos outros, o que aumenta as probabilidades de vitimização. Item: a lei das vítimas. Você não pode ser uma vítima se você não atribuir poder a alguém capaz de fazê-lo uma vítima. Item: a responsabilidade comanda as suas ações. Item: admitir responsabilidade é o primeiro passo para sentar no banco do motorista e dirigir sua vida. Assumir as consequências vem em seguida.